Começar os nossos estudos, o capítulo escolhido para essa semana, o capítulo 12. Semana passada também foi o capítulo 12, mas dessa vez é o tópico 1. Retribuir o mal com o bem. Eu penso que a principal missão de Jesus foi falar do amor, viver o amor e tentar mostrar para nós que não há, na verdade, inimigos. E Jesus precisava fazer isso de uma maneira que qualquer que fosse o tempo depois que a gente estudasse o seu Evangelho, a mensagem permanecesse atual. Veja como só um espírito crístico para conseguir fazer isso, né? Para ter uma inteligência tão avançada, tão amorosa, tão eficaz de poder trazer esse ensinamento. Ele não podia delegar isso para mais ninguém, tinha que ser ele próprio. E aí a gente também tem que lembrar que nós somos espíritos muito rebeldes, que a gente já viveu em outros orbes. Nós temos notícia pelo livro de Emmanuel, a obra Caminho da Luz, da vida em capela. Mas outras obras falam de espíritos que vieram de outros conglomerados de estrela, como Sírius, por exemplo, ou Órion, né? Ou Aldebaran, que é a tradição japonesa, por exemplo, se coloca. Então, nós somos, como diz Carl Sagan, poeira estelar. A gente nem sequer sabe onde a gente foi originado, como primeira centelha divina. Pode ter sido em qualquer lugar do universo sideral. Então, caminhando em vários orbes, a gente foi errando bastante. E acabou concentrado aqui como aquela escola, aquela turma dos repetentes crônicos. A gente foi repetindo. Então, quando Jesus vem para cá, dá um ensinamento sobre amor, ele não pode usar os mesmos mecanismos que outros espíritos evoluídos, vamos chamar de avatares, né? Não bastava mais mandar um Buda, um Krishna, um Confúcio, né? um Francisco de Assis. Não adiantava, porque a gente já ouviu isso tudo. Então, esses vieram antes, né? Como veio Sócrates, vieram vários outros espíritos muito elevados, Moisés, fazer a primeira revelação, preparar o caminho. Mas ele sabia que na hora H, aquilo que ia fazer a diferença no nosso coração era a mensagem dele próprio. Só ele detém o conhecimento energético para nos ensinar o que é amor. Veja a diferença. Esses outros espíritos que eu mencionei, eles podem ser muito inteligentes ou até podem ser muito amorosos. Mas você conseguir manipular a energia de amor de uma forma que isso penetre em nós, não apenas pela razão, mas pelo interior das nossas células, de uma forma que a compreensão venha de dentro para fora, seja muito mais do que uma clareza de entendimento, seja algo que nos perturbe a alma, algo que tire a gente do eixo. Aí vocês vão falar, mas onde isso aconteceu? O Evangelho tem vários exemplos. Nicodemos, por exemplo, que era um sacerdote muito inteligente, muito dedicado à religião judaica, ele ficou completamente tocado pelos ensinamentos de Jesus por essa maneira como Jesus reinterpretava aquelas lições deturpadas do judaísmo, mas que eram as mesmas lições que hoje a gente utiliza como revelação. Só que elas estavam desviadas da forma adequada. Então Nicodemos fica surpreso
com isso. Como Jesus consegue recuperar esses ensinamentos do Antigo Testamento, da Bíblia original, e ensinar o sentido verdadeiro de cada lição para os discípulos que o seguiam. Um outro exemplo de perturbação é Paulo, né? Na revelação de Paulo. Paulo também fica completamente perturbado. Paulo era um fanático rabino que perseguia os cristãos. Então, a compreensão do Evangelho de Jesus, ela é perturbadora, ela mexe com as nossas células, com as nossas entranhas, com aquilo que está dentro da gente. Não é apenas um argumento racional. Outros dois que ficaram muito perturbados, mas não cederam, não concordaram enquanto Jesus estava entre nós, foi Emmanuel, né? A gente sabe da passagem, Emmanuel pede que Jesus o encontre de madrugada, ele tem vergonha, não quer que ninguém veja que ele está indo fazer um pedido a Jesus para curar a sua filha, que era leprosa. Ele nem sequer chega a pronunciar o pedido, tão orgulhoso que ele era, para Jesus curar. E Jesus, adivinhando, vendo o constrangimento dele, falou: não se preocupa não, que ela já está curada. Então, essa perturbação, Emmanuel narra em dois momentos. Ele narra na sua descrição sobre a cena, mas ele na carta que ele escreve a Tibério, ele fala desse encontro com Jesus também. A maneira como isso o perturbou, que ele não sabia explicar muito bem o porquê. Um outro personagem do Evangelho que também ficou bastante perturbado foi Pilatos. Pilatos talvez tenha travado o diálogo mais interessante do Evangelho. Porque Pilatos, ele chega a abordar Jesus se ele era rei, da onde era o reino dele, o que é a verdade. Vejam que perguntas capciosas, difíceis, né? Mas, ainda assim, ele não se deixa tocar. Mas por que ele faz essas perguntas? Porque ele percebe que ele está diante de alguém que pode ter essas respostas. Não ia falar isso, mas ele era o governador. Você acha que ele ia ficar tendo uma conversa dessa com um criminoso? Se ele, de fato, achasse que Jesus era um transeunte qualquer, um baderneiro, ele ia ficar conversando esse tipo de coisa com Jesus? Se ele se prestou a fazer essas perguntas, esses comentários, é porque ele percebeu a grandeza de Jesus, mas ele não se deixou tocar, embora ele se sentisse tocado. Então veja como era Jesus. As narrativas que a gente também vê das pessoas que tiveram contato com Jesus pelos evangelhos apócrifos ou pelos livros do Neio Lúcio ou até mesmo do irmão X, a gente vê que as pessoas decoravam, vou usar essa expressão, não era decorar, mas assim, as pessoas jamais se esqueciam da frase completa de Jesus. Era como se aquilo tivesse ficado impresso na mente de cada um. Não é que você lembra, eu acho que Jesus falou disso. Não. Você lembra a frase inteira, completa, o discurso inteiro dele. Né? Como que ele consegue fazer isso? É porque ele fala com as nossas células, ele fala com o nosso espírito, ele vai fundo na sua mensagem. E isso não é qualquer um que consegue fazer. Isso é um tipo de mediunidade. Os médiuns que têm carisma da palavra, como o Divaldo, por exemplo, eles usam de um certo magnetismo, parecido até com os mecanismos da hipnose, que é chamar a atenção das pessoas de uma forma concentrada, para que todos entrem numa sintonia. O André Luiz chega a mencionar isso naquela vez que ele procura o ministro para conversar, que ele tenta até furar fila, depois ele entende que ia ser o último, não sei se vocês se lembram disso, no filme é mais ilustrativo isso, né? Ele chega a descrever no livro que ele percebia, durante o tempo de espera, que havia uma palestra que aquilo ia penetrando dentro deles. Não era simplesmente ouvir a palestra, era sentir as palestras. Ele depois fala isso da veneranda e fala de todas as comunicações que ele presencia. Que era como se essas mensagens
no astral, elas de fato penetrassem. Mas fazer isso no astral, onde você tem uma sutileza maior, né? É mais sutil o ambiente, é mais fácil do que você fazer aqui na Terra, nessa condição densa, intensa que a gente vive. Então, manipular essa energia de modo que essa mensagem ela fique registrada internamente é algo que só o Cristo seria capaz de fazer. Então, vejam o propósito que ele traz. Falar de amor para a humanidade, viver o amor dando o seu próprio exemplo. Para mostrar que não era um jogo de palavras, que não se tratava de um romance ou de uma amizade, que o amar a Deus é algo sublime, que não se consegue explicar pelo raciocínio, pelo pensamento. E para que a gente possa sentir, compreender, vivenciar isso, é preciso renunciar a uma série de preceitos, de conceitos, de preconceitos que a gente traz. A gente tem que se deixar levar por essa energia. Então é um processo, né? E Jesus não fez isso de uma vez, ele fez isso em 3 anos. A grande parte dos discípulos seguiram ele por esse tempo todo. E ele continua com isso até consolidar esse conhecimento quando ele ressuscita. Né? Quer dizer, depois da morte dele, que ele retorna, então ele, com o corpo astral plasmado, ele consegue aí sim ter essa energia ainda mais fluida. E ter também a ubiquidade, quer dizer, ele consegue estar presente em vários lugares simultaneamente, acompanhando o trabalho de todos os discípulos que ele enviou. Ele começa enviando 3, depois ele envia lá os 72, depois ele envia os 500 da Galileia, os apóstolos, né? Então ele vai fazendo essa sequência e ele vai acompanhando, né? Ele vai estando junto, seja pelos seus mandatários, quer dizer, os espíritos que acompanhavam missionários junto com ele, seja ele próprio, energeticamente, fazendo esse desdobramento também. Então, era preciso ter um Cristo na Terra. Mas esse Cristo veio à Terra porque nós merecemos? Bom, certamente nós merecemos, porque senão ele não estaria aqui. Mas não era um mérito alcançado pelas grandes coisas que nós fizemos. Esse mérito era pela misericórdia divina. Porque a gente estava tão perdido, que Jesus vem, então, nessa condição dele próprio nos amar. Nós somos os mais necessitados. Fala-se isso também quando se tenta explicar o porquê que Jesus nasceu entre os judeus. Durante um tempo se discutiu que os judeus eram o povo mais importante da terra, porque Jesus nasceu lá. Na verdade, o que se diz é que os judeus eram o povo mais difícil de ser dobrado, mais fanático e mais teimoso. Então ali é onde mais se precisava de Jesus. É mais ou menos assim. Não é que eles fossem inferiores ou pior, não nesse sentido, claro, mas no sentido da mãe que olha o filho que dá mais trabalho, né? Não tem isso, né? Não é porque ela ama mais aquele que dá mais trabalho, mas ela sabe que ele é o mais encrenqueiro, que pode, se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer com aquele filho. Então ela fica de olho nesse filho, né? Com a sensação de quem cuida mais de perto, que sabe que os outros dá até para deixar que eles caminhem sozinhos. Então nós somos esse povo unido por Deus aqui nesse planeta distante da galáxia, na periferia da galáxia. A gente está num braço de Órion. Quem já olhou o mapa da Via Láctea vê que a gente está muito, muito, muito distante do centro da galáxia, né? A gente está quase na ponta, assim, já, quase se desgarrando. Talvez para que a nossa energia, a nossa vibração não atormentasse muito a vibração do resto, né? Nós somos aquele vizinho barulhento, sabe?
aquele que faz festa toda noite, né? Que não respeita o horário, que gosta de atrapalhar mesmo, né? Nós somos esse grupo, esse que ameaça jogar bomba atômica, né? A gente é assim, esquisito, gosta muito de uma guerra, joga lixo para tudo quanto é lugar, atrapalha a energia do planeta, quer aprender a dominar os terremotos, os furacões, não porque acha bonita, porque a gente quer usar isso de uma forma ruim mesmo, né? Então, esse tipo de espíritos, eles precisam de alguém realmente, de um professor muito competente, né? De um instrutor muito capaz. E Jesus se apresenta como o bom pastor. Veja a misericórdia divina que ele trazia também dele, né? Ele podia ter usado outra figura, mas ele, querendo usar uma metáfora que os judeus mais simples compreendessem, ele se compara a um pastor. Na hierarquia dos trabalhos entre os judeus, o pastor ele só era melhor que o coveiro, provavelmente. Ele era pior, por exemplo, que os artesãos, muito pior que os comerciantes. Na hierarquia dos trabalhos, primeiro eram os sacerdotes. A gente sabe que os judeus tinham uma teocracia, né? Não era democracia, era uma teocracia. Então, a forma de governo era o sumo sacerdote, era a figura de governo mais importante. Ele concentrava com ele as leis, os julgamentos. E ao rei, que no caso era Herodes, cabia apenas a parcela administrativa, que os judeus nem levavam em consideração, embora pagassem tributos a Herodes. Mas não confiavam nele, não gostavam dele. Então, quem tinha poder, de fato, eram os sacerdotes. Aí lá tinham outras classes de pessoas ligadas ao templo, eram umas 3 ou 4 classes, como estavam os fariseus, como estavam outras pessoas ali também, outras classes, outros grupamentos. E aí vinham os comerciantes, né? Por exemplo, José, que era um artesão, um carpinteiro, tinham também os soldados, assim por diante. Tinha umas classes também que eram importantes, como os publicanos, mas veja, os pastores eram aqueles que ficavam no campo e que ganhavam muito pouco. Eles não tinham terra, normalmente eles eram uma espécie de arrendatários, eles emprestavam a terra de alguém, pagavam um aluguel, às vezes eles eram empregados. Então, o pastor não tinha nenhuma relevância social, né? É como se fosse no Rio de Janeiro, a gente pensar aqui no Gari da Conludo, né? Era alguém que faz um trabalho importantíssimo, mas que não tinha status social. E Jesus se compara a essa classe de trabalhadores. Veja que interessante. Eu sou o bom pastor. Porque apesar de ser uma classe não reconhecida, todo mundo sabia o empenho que tinha um pastor quando havia uma ovelha desgarrada. Podia ser de noite, podia estar chovendo, né? Ele ia se embrenhar pelo campo até achar aquela ovelhinha e trazer de volta para o cercadinho, para o celeiro onde ela ficava. Então, é essa a imagem, é esse papel. Porque também ele queria mostrar, com isso, que nós não éramos tão importantes assim do ponto de vista da evolução, né? Imagina se ele se comparasse a um rei, como Herodes. Jesus nunca se auto-intitulou rei, né? Ele falava do reino do Pai. E ele dizia, meu reino não é desse mundo. Quando ele queria falar de reinado, ele falava que não era desse mundo. Então aqui, ele se apresentava de uma forma humilde. Mas ele também queria que a gente se entendesse humilde, no nosso estágio de evolução, para que ninguém se gabasse, ninguém se vangloriasse de que fosse muito evoluído e fosse muito importante. Jesus poderia ter dado a entender que aquele povo era de fato escolhido e que por isso ele era mais importante do que os romanos, do que os babilônios, do que os assírios, do que os egípcios, etc. Não. Ele sempre fez questão de dizer que aquele povo cabia a compreensão da boa nova e dar o exemplo da boa nova. E Jesus ia, por exemplo, pregar na Samaria. O que era a Samaria?
era uma divisão entre os semitas, eles não eram considerados judeus, né? Seria hoje talvez o que eles consideram os palestinos na faixa de Gaza, né? Jesus ia lá pregar para eles, né? Há registros também de que Jesus esteve na Fenícia, que hoje seria a Síria, o Líbano. Jesus atravessou a Pérea, que era onde hoje estão os países, as nações árabes, né, os Emirados Árabes, etc., que ficam do lado de lá. Então, Jesus ele nunca fez a distinção de que os judeus fossem melhores do que outros povos. Pelo contrário, escolheu porque entendeu que eles eram os mais capazes de compreender e disseminar essa missão, ainda com teimosia, com uma dureza, de uma forma rústica, analfabeta, né? Jesus também não escolheu nenhum povo que fosse mais letrado. Ele podia ter escolhido os gregos, podia ter escolhido os romanos, que eram muito mais sábios, tinham filosofia, né? Tinham arte, tinham direito, tinham ciências. Não, Jesus foi escolher aquele povo rude, né? De propósito. Então veja como a lição de amor, ela não é intelectual. Não se tratava de uma lição de lógica, né? de um ensinamento para ser dado, ministrado nas academias de ciência. Jesus também não se prestou a ensinar nas escolas secretas, nas igrejas secretas, como os essênios. Jesus podia ter escolhido, por exemplo, vir viver no Himalaia, né? Já havia uma tradição religiosa, filosófica, muito evoluída, trazida por Buda, ou pelos Gitas, né? pelo Bhagavad Gita, pelos Vedas, né? Ele podia ter ficado ali, nos Himalaias, na Índia, podia ter optado por alguns centros religiosos do Oriente, ali na China, ou até no Japão, que também já tinham tradições espirituais avançadas. Podia ter ficado entre os egípcios, que já tinham estudado Hermes Trismegisto. Não, Jesus foi ficar ali entre os judeus, que eram simples. Isso é muito importante a gente compreender, porque o amor não é algo que a nossa inteligência possa decifrar. Não adianta ler manuais sobre o amor. É preciso sentir o amor, é preciso viver o amor. E para viver o amor, é antes necessário que a gente renuncie, que a gente seja capaz da abstenção das nossas noções de todas as coisas. Nós temos que ser capazes de nos tornar resilientes e, ao mesmo tempo, abertos a esse conhecimento. Muito bem, então, quando Jesus fala desse amor, eu vou avançar um pouco mais hoje sobre os inimigos, né? Porque a gente não falou muito a semana passada. Então, Jesus vai se debater com a lei de Italião, que era aquela que foi incorporada no mundo de Moisés, na cultura mosaica, e que dizia olho por olho, dente por dente. Então, se alguém me faz um mal, o mal que eu considero que seja mal, não é o mal em si, vamos discutir o que é o mal, não. O mal que eu acho que é o mal para mim, né? Então, se alguém me faz o mal, eu tenho o direito de retrucar, de revidar, de me vingar na mesma força e intensidade, né? E às vezes mais, às vezes até mais do que isso. Que era o caso, por exemplo, do apedrejamento de mulheres por suspeita de traição do marido. Então, bastava a suspeita e a mulher tinha uma pena de morte, né? Quer dizer, uma coisa completamente desproporcional, machista e etc. Com o homem, ele também tinha uma pena, mas era normalmente de obrigar a indenizar a mulher, fazer o divórcio, talvez algum tipo de desculpa para a família, mas nada, não se compara a pena naquela sociedade machista, né? Então, esse é o cenário de Jesus. Além da ignorância, daquele povo rude, né, completamente alheio
ao estágio de evolução cultural do restante da humanidade, de outros povos, ele precisa vencer a barreira desta lei de talião, de olho por olho, dente por dente. E quando você tem essa lei como uma coisa do dia a dia, que é uma coisa prática, qual é a figura que mais existe na cabeça de todo mundo? É o inimigo. Porque é a pessoa que eu estou de olho. Então, o que acontece naquela cultura? Com todo mundo que eu me relaciono, eu fico armado, me preparando para um combate. Seja porque esses espíritos podem me atacar, seja porque eu preciso evitar uma potencial ameaça. Veja, é um estado de alerta, de atenção, de perigo. Se não é de guerra, é de pré-guerra, né? É um estado de total atenção. E eu faço isso começando pela minha casa. Então, o meu relacionamento com o meu cônjuge já é desastroso, de cara. Né? Porque eu estou aqui pensando se ele não vai me trair, se não vai me ameaçar trair. Então, as mulheres, por exemplo, têm os costumes até hoje, eu acho, algumas, de ter joias. Por quê? Porque a lei permitia que você pudesse levar tudo que estava na sua mão. Então, elas queriam se cobrir. Os muçulmanos, as mulheres muçulmanas, parece que fazem isso até hoje, né? Se cobrem de joias, porque se elas brigarem com os maridos mandam elas embora, elas vão poder levar aquilo que estão com elas. Então tem colares, tem brincos, tem braceletes, a gente via aquelas mulheres cheias de braceletes, cheias de colar, é por causa disso. Né? Porque elas, a riqueza que elas podiam dispor era as que elas carregavam. Né? E também por isso o valor do ouro, das pratas, das pedras preciosas e assim por diante. Também elas sempre tinham à mão óleos essenciais, que eram muito caros, mas os óleos também elas podiam pegar o jarro e sair. Tem aquela cena, né, da mulher que chega próximo de Jesus, quebra o jarro de óleo de essência e lava os pés e seca com os cabelos. Vocês vão se lembrar dessa passagem. E todos os publicanos, as pessoas que estavam com ele, acham um absurdo, porque aquele óleo devia custar uma fortuna e Jesus não critica a mulher. Né? Mas ele não estava nem um pouco preocupado com a questão do dinheiro. Ele viu o gesto amoroso dela de dispor de um bem que era uma segurança que ela tinha. Na hipótese, né, dela ser mandada embora pelo marido, ela dispôs daquilo para oferecer para Jesus. Vejam a grandeza desse gesto amoroso, né, de simplicidade, mas de grande significado. Então Jesus ele vai tentando aos poucos ir desconstruindo esse inimigo. Ele percebe, por exemplo, que havia uma distinção de classe social muito grande, inclusive entre os mais pobres, os pescadores, né? Os primeiros apóstolos. Pegar ali João, Pedro, Tiago, junto com a família do pai de João, que era Zebedeu, etc. Os pescadores, eles tinham na casa deles servos. Pedro tinha servo, está lá no Evangelho. Então, quando Jesus chegavam os apóstolos, pela lei determinava que se fizesse as abluções, fizesse a limpeza dos pés, das mãos e oferecesse para que o visitante, a pessoa que chegava, lavasse o rosto, etc. Quem fazia isso eram os servos. Assim, mas um pescador rude tem servo? Como é que ele pagava isso? Não pagava, né? Pagava com comida, praticamente um escravo. A pessoa comia ali, dormia no chão, né, num canto ali da casa, normalmente perto do fogão, na cozinha e tal. Quando não eram os servos, eram as mulheres. Então, o papel das mulheres na sociedade judaica era fazer a limpeza. E era uma coisa meio nojenta, porque naquela época eles faziam o uso das mãos de todas as formas, né, para tudo, inclusive para as suas necessidades básicas. Não tinha banheiro, não tinha papel higiênico. Então era uma coisa que era obrigatória, a lei mosaica, por uma questão até sanitária, higiênica, para que eles não pegassem doenças. Né? E quem lavava isso eram ou os servos ou as mulheres. Então Jesus vai percebendo essa estratificação social, essa discriminação que existe naquela sociedade. Mas quando ele fala para o povo, ele fala sem discriminação.
E por isso que ele consegue também cativar os corações. Jesus fala para o servo da mesma maneira que ele se dirige a um senhor, a um sacerdote, como se ele estivesse falando com Herodes, que era o rei, o imperador, ou até com Pilatos, ou se Tibério estivesse ali, que era o imperador romano, ele falaria igual. Jesus não faz distinção. Então, ele vai desconstruindo esse comportamento social. Ele vai desmistificando essas crenças pela sua atitude. Ele senta para comer tanto com os pescadores, com os servos, como ele senta com os publicanos, que eram os que arrecadavam impostos. Zaqueu, desce da árvore. Hoje vou jantar na sua casa. Zaqueu era o publicano, era o corretor de impostos. Então, as pessoas ficam assustadas e falam assim, mas quem é esse rabi que se mistura a tanta gente? Ele comia com as prostitutas. Imagina se aqui no meio dessa reunião agora chegassem várias garotas vestidas a caráter no trabalho delas. Todo mundo aqui ia ficar com o olho virado, né? Assim, o que vocês estão fazendo aqui com essa roupa, desse jeito? Jesus recebia essas meninas com amorosidade. Ele não se importava. Aliás, com a roupa que cada um tivesse, do jeito que tivesse. Esse era Jesus. Podia estar com os mantos de ouro e podia estar seminu, né? Fazendo lá suas atividades. Então, isso é uma característica muito forte de desconstrução, porque essas pessoas eram chamadas de inimigos. Então, os judeus viam como inimigos os seus próprios parentes, os sacerdotes, os romanos. Eles odiavam todo mundo, talvez nessa ordem. Odiavam menos os parentes, depois eles odiavam os vizinhos, depois eles odiavam os publicanos que arrecadavam impostos, depois eles odiavam os sacerdotes, provavelmente, aí eles odiavam os romanos e assim sucessivamente. Quer dizer, ia estendendo, né, fazendo um círculo de ódio intenso, crônico, coletivo. E Jesus vai desmistificando isso. Então, a ideia de inimigo é dizer que não tem inimigo. O inimigo é o imaginário. E quando a gente traz para a nossa vida pessoal, a gente começa a perceber e refletir que nós também temos diversos inimigos. Basta ver as brigas nas redes sociais, né? Nós temos diversos inimigos públicos, pessoas que a gente adora odiar, né? É uma coisa estranha adorar, odiar, mas tem, né? Os grupos que eles chamam de haters. Hate em inglês é odiar, então os odiadores públicos, né? Ficam perseguindo as pessoas, falando mal lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, onde quer que seja, em qualquer lugar, né? São os odiadores profissionais, quase. E a gente faz isso em casa. A gente elege os parentes que a gente gosta menos, né? Os parentes que a gente tem prazer em brigar. Às vezes é o irmão, às vezes é o marido, a mulher, às vezes é o pai, a mãe, às vezes é o filho. A gente elege, ele fica briga. A gente nem lembra mais por que a gente briga tanto, né? Assim, qualquer coisinha é o gatilho, é o motivo para brigar. A gente faz isso quando é criança, no colégio, né? Por inveja, por ciúmes, por qualquer coisa, né? Por se sentir indiferente. A gente faz isso no trabalho, né? Como a gente adora falar mal de chefe, né? Como a gente adora torcer contra, jogar contra, né? Fica jogando casca de banana para o outro escorregar. Como a gente adora ter um time que é contrário ao nosso. Não basta torcer para um Flamengo, não. Você tem que odiar o Vasco, né? E esse inimigo ele muda um pouco dependendo de quem está bem no campeonato ou não. Mas sempre tem um opositor. Não basta torcer a favor. Isso que é coisa estranha na nossa época, né? Quando a gente gosta de um tipo de música, a gente também tem sempre uma música que a gente odeia. A gente faz questão de dizer, não, mas eu odeio essa música aqui, isso aqui eu não quero. E a gente elege os favoritos, mas tem sempre os inimigos. Então a gente estava falando aqui mal dos judeus, de 2000 anos atrás, mas a sociedade não mudou muito. A gente tem os povos, né? O Brasil tem rixa com o argentino, por exemplo, né? Não sei se ainda é tão forte, mas durante muito tempo teve essa rixa, né? O carioca com o paulista, né?
Qual é a finalidade disso? De onde é que será que vem isso? Vem lá naquela época. Ainda é da lei de Italião. A gente sempre tem uma ideia de que o inferno são os outros. Então, esse inimigo, ele é algo fantasioso. É algo que a gente precisa colocar em algum lugar para suportar a nossa própria infelicidade. Para que a gente possa ter menos culpa, menos remorso. Para que a gente tente se ver um pouquinho melhor do que de fato a gente sabe que a gente é. A gente não suportaria dizer todos os erros que a gente cometeu, todos os defeitos que a gente tem. É por isso que a gente briga tanto em casa também, porque você imagina, você tem, sei lá, vamos dizer aqui, 30, mais de 20 anos, poxa, você tem alguém em casa que te conhece há mais de 20 anos. Ele sabe todos os seus defeitos há mais de 20 anos. Há 20 anos ele diz para você que você todo dia acorda e faz aquela coisa errada. Que toda vez que você está com raiva, você tem um gesto, um caguete. É uma coisa impressionante. Essa pessoa faz isso por 20 anos. Se você tem 30, 40, 50, 80 anos, você ouve isso a sua vida inteira. Como é que você pode amar essa pessoa que faz isso com você, que todo dia lembra dos seus defeitos? Ela lembra exatamente como você é. É muito pior que o espelho, porque o espelho não fala. Então, a relação dos casamentos, elas ficam abaladas. Claro que ficam. Né? Porque chega uma hora que você não suporta o seu defeito, você tem que falar do defeito do outro. Né? A gente está vindo para cá no carro, estava até comentando assim, vocês já repararam como mãe adora falar mal de filho para os outros? Mas a mãe ama o filho, mas eu não sei por que tem certas mães, não são todas, obviamente, ou pais, que falam mal dos filhos. Né? Só chegar um namorado em casa e começa a contar os podres todos. Engraçado isso, né? Quando a gente ama, por que será que a gente gosta de falar mal? Então, essa ideia do inimigo é uma autodefesa, é uma autoafirmação, é uma tentativa de se amar, mas é uma enganação, porque ninguém se ama mais porque passou a odiar o outro. Ninguém pode ser melhor que o outro porque diminuiu o outro. Não é diminuindo o outro que a gente cresce. Não é a gente percebendo os defeitos do outro que os nossos vão parecer menos críticos, dramáticos, ruins. Esse processo ele é individual. Então Jesus vai mostrando que, na verdade, o ciclo de despertamento, o ciclo de evolução, começa por a gente mesmo. E ele diz assim, olha, para que você saiba que você está amando, você tem que olhar para o outro e pensar assim, se eu amo esse outro, o tanto que eu me amo. Não tem uma armadilha aqui? Porque o que Jesus está falando na prática? Primeiro a gente tem que se amar. Se a gente não for capaz de tirar essas arestas, de tirar esses julgamentos, de ficar elegendo esses inimigos, a gente não vai se amar. A gente nunca vai se conhecer a ponto de se aceitar como a gente é. E se a gente não se aceita e não se conhece, a gente não tem como melhorar. Porque a gente só vai melhorar quando a gente reconhecer o que precisa ser melhorado. Então, Jesus, na verdade, está dizendo assim, se ame, se ame. Dona Paulinha falava isso aqui, você precisa se amar mais. Todo mundo chegava desequilibrado, com problemas, cheio de confusão, a vida totalmente desordenada. Ela falava assim, você precisa se amar mais, meu filho. E a gente não entendia muito bem o que era isso não. Mas depois a gente ia percebendo. De fato, aquela pessoa não estava se amando como ela precisava. Ela me disse isso várias vezes. Me disse isso para todo mundo aqui. Né? Então, essa compreensão era o que Jesus falava. Jesus dizia assim, Madalena, você está feliz com o que você está fazendo? Você tem riqueza, né? Você tem os seus homens todos aos seus pés, mas você está feliz? E ela cai em choro, em desespero. Porque ele fez a pergunta da vida dela. Era claro que ela estava infeliz. Né? Ou ele chega para Nicodemos e diz assim, Nicodemos, você está realmente acreditando nessas coisas todas que te ensinaram? Desse jeito? É isso mesmo que você acha? Você pensa que o quê? Nascer de novo é você entrar de novo na barriga da sua mãe? É isso que você quer saber? Ele vai no âmago da questão de cada um.
né? Ele vai dizer assim: Pedro, você quer ficar pescando peixe ou você quer ser um pescador de homens? Esse Jesus enxerga dentro de cada um. Judas, você acha mesmo que eu vou fazer uma revolução? Então vai lá, dá início a essa revolução. Mas não é isso que eu quero fazer. Mas você não vai sossegar enquanto você não tirar essa dúvida da sua cabeça. Então tá bom, vai lá, me entrega, cumpre aí o seu papel. E você vai perceber na marra como as coisas são. Jesus não julga ninguém. Jesus não condena ninguém. Ele só mostra aquilo que está na nossa essência, aquilo que nos perturba, no bom sentido. Porque ele quer que a gente se ame. E ele não quer que a gente tenha inimigo. Não é porque ele é bonzinho, ele está preocupado com outros, assim, não, coitadinho, deixa ele lá fazer as besteiras dele. Não é isso. Em nenhum momento ele fala isso. Ele nunca fala do outro, ele sempre fala da gente. Pedro diz assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Ele está citando Caim, lá do Gênesis. Ele vai dizer assim: não, 70 vezes 7 vezes. É uma forma de dizer sempre, a todo tempo, a todo instante. Porque o perdão não é sobre o outro, o perdão é sobre você mesmo. Enquanto você carregar a dor do outro, você está carregando o outro nas costas. Você nunca vai se esquecer dele. E você não precisa dele. E para você evoluir, você tem que estar sozinho. Você tem que estar leve. Você quer carregar pedra com você? Tem certeza? Se a gente pudesse olhar hoje, fazer uma fotografia da nossa vida, quantas pedras a gente tem com a gente hoje? De mágoa, de rancor, de decepção, de traição, de sofrimento, que outras pessoas na nossa cabeça nos causaram. Se Jesus chegasse aqui agora e dissesse assim: gente, olha, acabou, joio e trigo, é muito simples. Quem tiver com a sacola vazia, vem para esse lado. Quantos iriam? A gente se apega a essas pedras. A gente gosta delas. A gente gosta de ter mágoa. A gente gosta de jogar na cara dos outros a maldade que eles fizeram. Se é que foram eles que fizeram, se é que foi maldade. A gente gosta. A gente guarda fundo lá dentro. Aquele dia, não, um dia eu vou abrir essa caixinha aqui e eu vou jogar na cara dele tudo o que ele fez para mim. E Jesus está dizendo: olha, você está muito pesado, você não vai conseguir subir essa montanha. A porta é estreita, não passa esse saco de pedra. Você precisa ir sozinho. Jesus dá até um exemplo físico disso, né? Ele anda sobre o mar. Como é que a gente vai andar sobre o mar com um saco de pedra nas costas? Pedro afunda, né? Pedro tem a desconfiança, a falta de fé. Não era a fé de poder andar sobre o mar. Era a fé de não precisar levar a raiva que ele tinha do sacerdote, da sogra dele, né? Dos problemas que ele tinha com os inadimplentes, que compravam peixe e não pagavam, e por aí afora. Então, o inimigo para Jesus é imaginário. Porque o inimigo somos nós mesmos. É o inimigo que está na nossa forma de pensamento. É o inimigo que a gente carrega porque a gente não suporta que alguém possa ter pensado que nós não somos importantes. Que alguém possa ter colocado a gente em segundo, terceiro plano. Que alguém possa ter nos decepcionado. Poxa, mas eu depositei tanta confiança nessa pessoa. Eu esperava que ele fizesse tanta coisa por mim. Ele não tem o direito de não fazer, de me decepcionar. O inimigo é alguém criado na nossa fantasia, na nossa cabeça. O outro nem sabe disso às vezes. Ele nem tem ideia que ele fez mal para a gente. Ele não tem ideia de que a maneira como ele reagiu, o que ele falou, que aquilo causou uma dor, causou um constrangimento, uma complicação qualquer. Mas na nossa cabeça, o efeito daquilo é um furacão. E aí, essa relação de inimizade, quando a gente morre, no que é que ela se transforma? Vamos pensar o seguinte. Enquanto para nós, encarnados, os sentimentos, eles são armazenados no nosso inconsciente,
ou no nosso subconsciente, e eles só vêm à tona em determinadas circunstâncias que servem como gatilhos, né? Ou então eles vão se densificando e se transformam em doenças ou doenças autoimunes, ou, por exemplo, tumores, que vão consumindo a gente, né? A gente que vai comendo o próprio corpo. Então, são esse tipo de doença. Então, aqui na vida encarnada é assim que a gente trata esses inimigos, que somos nós mesmos. Mas quando a gente desencarna, ao invés dos sentimentos ficarem armazenados no inconsciente, eles são o próprio consciente. Tudo aquilo que a gente traz de emoção, que estava escondidinho no período encarnado, na hora que a gente desencarna, é isso que desperta. Imagina, a gente virar do avesso. Aquilo que estava escondido, que era o nosso inconsciente, agora é o nosso avesso, gente. O que é que a gente vai se ver do lado de lá quando virar essa coisa aí? Nós vamos viver naquele saco de pedra. E aí, um pouquinho de raiva que a gente tinha de alguém perto da gente, vira um montão de raiva. Vira uma raiva gigantesca. E a gente vai dizer o seguinte, que a gente faliu nessa encarnação porque aquele desgraçado que foi o culpado, que ele não fez o que a gente devia fazer. E a gente se transforma em obsessor. Olha que vida legal que a gente vai ter. Só que o obsessor, ele primeiro faz o que a gente chama de autofagia. Ele come ele mesmo. Ele vai comendo a energia dele. E por isso que os filmes de terror mostram zumbis. Porque na espiritualidade está cheio. Ele vai se consumindo. É tanta maldade com ele mesmo, é tanto baixa estima, é tanto desespero, que ele vai se consumindo, ele vai se deformando, ele não consegue manter íntegro o perispírito dele. E aí ele se junta, ele quer alguém que passe energia vital para ele, porque ele está sentindo falta dessas coisas aqui da Terra. E ele gruda naquele que ele acha que é o culpado. Sendo culpado não, porque essa relação de culpa ela é muito relativa. Então quando Jesus traz para a gente a ideia do inimigo, que não existe, que o inimigo somos nós, quem que ele está tentando salvar? É o inimigo? Somos nós mesmos. Ele está dizendo, olha, não vale a pena você sentir isso. Não importa o que o outro fez. Não importa. Ele pode ser o romano cruel, corrupto. Tá bom. Mas se você ficar aqui o tempo inteiro maldizendo esse romano cruel, é você que vai ficar infeliz. Então dá a César o que é de César. Ele quer o dinheiro? Deixa ele levar o dinheiro. Tá bom, vai ser ruim para você, vai fazer falta, pode até passar fome. Mas se você ficar tentando se apegar a esse dinheiro porque você está se sentindo traído, usurpado, você vai sofrer muito mais do que a fome. É uma doença muito pior essa raiva. Esse apego, essa mágoa que você vai sentir. Deixa aí. O outro não quer saber de você, está te traindo na sua casa. Gente, se ele não quer você, o que você vai fazer? Você vai abrir a cabeça dele, enfiar você lá dentro? Tem certeza que é isso que você vai fazer? Isso não existe. Essa relação de atração, de bem-querer, estar junto, ela é espontânea, ela não é, ninguém força ninguém. Não tem como você amarrar o outro, vai fazer coação, vai prender o cara ou a mulher em casa, né? Na perna da mesa da cozinha para ver se ele consegue despertar em amor. Não existe isso. Então, as relações que a gente vai criando, elas são a própria fantasia. Se esse lugar, se essa relação, se essa vida que a gente está levando, ela não é saudável, a gente precisa ter a coragem de deixar essa vida. A gente precisa abdicar, porque ninguém veio para cá para ser subjugado, para ser explorado. Mas a gente não pode reagir com violência. Na verdade, a gente não pode reagir. Jesus diz assim, dê a outra face. Ele não está dizendo para ninguém ser espancado em público. Não é isso, obviamente, que ele está falando. Mas ele está fazendo a gente questionar o seguinte, não compre essa briga. Não compre. O outro foi lá e te bateu, foi lá e te roubou, foi lá e te explorou. Deixa ele embora.
vai você embora. Vai levar a sua vida. Ah, mas é na minha casa, é na minha família. E daí, você precisa morar ali dentro? Continua vendo de vez em quando. Vai lá no dia de aniversário, Natal, Ano Novo. Mas você não precisa ficar alimentando aquela condição que é doentia. Porque quem é o pior prejudicado dessa relação é você mesmo. Você se torna o seu maior inimigo. E você vai acumulando esses sacos de pedras. Até não poder mais. E chega um determinado momento, quando a gente mistura as várias encarnações, a gente um dia apresenta toda essa caixa de maldades, essa mágoa, esse rancor, esse saco de pedras todos que a gente tem, e aí os espíritos guardiões, aqueles que são os solícitos que nos ajudam, que nos amparam, eles mostram as nossas vidas pregressas. Sabe o que na maioria das vezes acontece? A gente fez muito mais mal para aquele que a gente acha que fez mal para a gente na última encarnação. A nossa vida é muito maior. E aí, como é que fica a nossa vergonha nessa hora? Porque o nosso argumento vai para a terra. Tudo que a gente achou que o outro fez de crueldade, a gente descobre que na verdade a gente fez pior. Então, o inimigo não existe. Além do mais, no mundo espiritual, quando a gente se abre para o outro, a gente se surpreende. Porque esse outro tem sempre algo a nos ensinar. Tem sempre algo a nos oferecer. Tem sempre uma energia que nos complementa. Tem algo que a gente não sabe, não sentiu, não experienciou e que ali, de repente, aquilo dá para a gente uma sensação maravilhosa. Mas não é algo que se compre, não é algo que se troque, não é algo que se negocie, não é algo que se peça para ninguém fazer. E para a gente receber, né, aí a oração de São Francisco, primeiro a gente tem que dar. E tem que dar sem interesse. A gente dá e um dia a gente vai receber, mas talvez não receba nem daquele que a gente deu, para receber de outro. Porque o ciclo da energia do amor, que sempre retorna da forma que ele puder melhor retornar. A relação não é de um para um. A relação é nossa com o universo. A dívida do bem que a gente faz é do universo. E a gente vai receber, mas do universo. E quando a gente mais precisar. Porque a contabilidade universal leva em conta o nosso processo de evolução e de ensinamento. E esses espíritos vão aparecer na hora certa para nos socorrer. Vejam que lição maravilhosa de Jesus. Só um Cristo para poder nos ensinar isso. Só um Cristo para tentar mostrar para nós que não há argumentos nenhum que a gente possa usar para defender a ideia de manter os nossos inimigos. Não há inimigos. O outro é igual a gente. Ele é só um outro igualzinho a gente. Tem defeitos e tem qualidades. E ele está aprendendo e ele também erra. E quando ele erra, não necessariamente ele quis fazer maldade. Às vezes ele estava muito bem intencionado, mas ainda assim ele erra. E não cabe a nós julgar essas pessoas, esses espíritos, porque a gente não sabe o que ele está passando, o que ele está sentindo, como foi o dia dele. Cabe a nós ser tolerantes. Se a gente for capaz de fazer isso, e todo mundo for capaz de fazer isso, então a gente vai reconstruir a energia da nossa egrégora, do nosso planeta. E o nosso planeta será um planeta de regeneração. Esse é o grande desafio do Evangelho. Quem quer viver aqui precisa ser manso e pacífico. Precisa ser puro de coração. A receita do bolo está nas bem-aventuranças. Graças a Deus.